A trajetória de Michael Myers ainda não acabou. Terminamos no último vídeo falando sobre Halloween 4. E vamos continuar falando sobre toda a jornada do Michael Myers. Inclusive, se você ainda não viu a primeira parte, para esse vídeo aqui agora e vai assistir, tá aqui do lado. E agora, essas próximas sequências são bem duvidosas e bem polêmicas, pode acreditar. Trick or treat. Mas antes da gente continuar essa trajetória do Michael Myers, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Em 1989 saiu Halloween 5, uma continuação direta de Halloween 4. E se no último já tinha polêmica com a Jamie assumindo o manto do Michael, aqui eles conseguiram piorar as coisas. Você tá falando sério? A direção ficou com Dominic Otenin-Girard, mas quem tá mesmo no comando é o Mustafa Akkad. Então eu não me responsabilizo pelas tosquices desses filmes. O filme começa com o final de Halloween 4, onde o Michael começa a tomar muito chumbo ali e supostamente ele acaba morrendo, mas ele cai num rio, sendo levado pela correnteza até que ele chega numa cabana. Nessa cabana tem um velho que supostamente mora lá ou trabalha lá e ele tem um papagaio que fala. Todo papagaio fala, né? Até que o Michael aparece e começa a enforcar o velho do nada. Mas ele não chega a enforcar o velho, ele acaba caindo no chão ali e desmaia do nada. Um ano se passa e a Jamie tá numa clínica psiquiátrica por causa dos últimos acontecimentos do último filme. O Michael acaba despertando na véspera de Halloween. Bem conveniente, né? E um detalhe interessante é que esse velho manteve o Michael na casa dele ali, naquela cabana, durante um ano. E ele não decidiu nem, tipo, tirar a máscara dele, levar ele para um hospital. Não. Quando o Michael acorda, rola uma conexão sobrenatural com a Jamie. E ele mata o velho na cabana, de graça. Quando a Jamie começa a manifestar essa conexão sobrenatural com o Michael, o Dr. Loomis aparece e ele começa a gritar com a Jamie, pedindo pra ela dizer onde tá o Michael, onde é que ele tá. E nesse filme ele tá mais maluco do que nunca, cara. Ele tá muito insano, o Dr. Loomis, ele tá doido, ele fica toda hora no filme ali gritando com a Jamie. Gente, ela é uma criança e ele fica gritando com ela ali. Nós dois sabemos que ele está vivo. Mas você sabe onde ele está? A Rachel continua cuidando da Jamie e também é nos apresentado a amiga da Rachel, e é a Tina. Cara, essa é a pior personagem do filme. Sinceramente, que personagem irritante. E uma das piores coisas que eles fizeram nesse filme foi simplesmente matar a Rachel no meio do filme. Na verdade, não foi nem no meio, foi logo no início do filme. A Rachel tá na casa dela ali tomando banho e do nada o Michael mata ela com uma tesourada nela. E parece que eles fizeram isso só pra tirar a atriz de cena, porque sinceramente não vejo nenhum outro motivo além disso. Ou seja, aquela personagem que a gente já tava se acostumando, que era até uma personagem de certo modo legal no quarto filme, acabou sendo deixada de lado pra colocar uma personagem extremamente chata no lugar dela. Raquel! Em um certo momento do filme, a Jamie começa a ter outras visões com o Michael e ela sente que ela tá sendo perseguida por ele dentro da clínica. E sinceramente, esse é o único ponto alto desse filme, que são as cenas de perseguição. Eu acho que elas são bem intensas e são muito bem construídas porque... cara, ela é tipo uma menina ali fugindo de um cara que supostamente é gigante, monstruoso ali na visão dela. E eu não posso esquecer de elogiar a atuação dessa atriz, que é a Danielle Harris, que interpretou a Jamie. Cara, ela é muito boa, gente, sério. E como o foco muda pra Tina, a gente começa a ver um pouco dos personagens ali que são amigos dela. Então ela tem um namorado lá dela, que é um cara bem esquisito ali, e ele acaba morrendo também pelo Michael com uma garfada. Aquilo é um garfo, né? Ele usa um garfo na cara dele ali e ele morre. E o Michael acaba pegando o carro dele e usando uma máscara para se disfarçar. E ele se passa pelo namorado da Tina, buscando ela para ela ir numa festa. Só que no meio disso, a Jamie já começa a ter alguns ataques sobrenaturais ali, porque ela já tá sentindo a conexão com o Michael ali, e ela começa a sentir que a Tina também tá em perigo. E o Samuel Loomis aproveita essa oportunidade para poder pegar a Jamie e gritar: fala onde é que ela tá, maluco. Jamie, você não pode nos ajudar? A Jamie começa a tentar enxergar onde é que a Tina tá para eles poderem resgatar ela, porque ela sabe que o Michael tá ali junto com ela. E a descrição que a Jamie faz, mostrando onde a Tina está, é num lugar um tanto quanto curioso, porque ela fala que ela está na Mulher Biscoito. Mulher Biscoito?
A polícia encontra a Tina e leva ela de volta pra Jamie. E a Jamie pede pra Tina ficar com ela, porque ela tá com medo e tudo mais. Ela sabe dos perigos que a Tina pode correr, mas a Tina não tá nem aí porque ela é uma personagem muito idiota. E um detalhe, no meio dessa história aparece um homem misterioso com uma maleta e ele usa tipo um sobretudo preto e a gente não sabe quem ele é, mas a gente vai descobrir no final. A Tina, como é uma personagem super legal, super simpática, deixa a Jamie sozinha na clínica e vai até uma festa numa fazenda. E nessa festa dessa fazenda ela conhece uma galera ali, que são os amigos dela, que são muito, mas muito retardados. Um desses amigos da Tina aparece fantasiado de Michael Myers, ou seja, é mais uma repetição dos outros filmes querendo colocar mais uma pessoa fantasiada pra gente pensar que é o Michael, mas na verdade não é. Cara, eles ficam repetindo a fórmula como se a gente fosse cair, tipo, nossa, meu Deus, é o Michael. Diretor, Mustafa Akkad, vocês estão testando nossa inteligência, não precisa testar, a gente sabe que não é o Michael. Para! Chato pra caralho. São diálogos tão toscos, tão irritantes, você só quer que o filme passe logo, cara. Tem uma cena extremamente gigante nesse filme, que eles estão na fazenda zoando, falando um monte de besteira, e eles entram num celeiro lá pra ficar zoando. Só que o Michael já tá lá dentro, já tá espiando eles ali. E é uma cena muito enrolada, eles só ficam ali zoando. A Tina, uma garota super escandalosa, ela não para de gritar, de falar um monte de coisa, ela anda pra lá e pra cá. Gatinho, vou te pegar! E o Michael, que já tá lá dentro do celeiro, porque eles entram num celeiro lá pra ficar zoando, ele não mata eles, ele só fica lá, tipo, espiando ali, pra só depois, quando os adolescentes decidem fazer o vucu-vucu ali, ele decide matar. Ele quer dar uma de Jason. Finalmente o Michael aparece e ele começa a perseguir a Tina, só que no meio disso a Jamie vai até essa festa no celeiro para poder tentar salvar a Tina. O Michael começa a perseguir elas de carro ali no meio da fazenda e ele acaba matando a Tina. Finalmente, obrigado, senhor, obrigado. A Jamie consegue ser salva pelos policiais e o Dr. Loomis, até que um tempo depois o Dr. Loomis decide ter um plano brilhante, maravilhoso, que é usar a Jamie como isca para pegar o Michael. Como esse plano brilhante vai funcionar? Ele pega a Jamie e coloca ela dentro da casa do Michael, a casa antiga dele, junto com os policiais esperando o Michael aparecer para ele poder pegar ele. E o Michael aparece na casa, e quando o Michael aparece, o Dr. Loomis fala com ele, dizendo que ele não precisava fazer mais aquilo e que a Jamie conseguia salvar ele, conseguia tirar todo esse mal que existia dentro dele, que podia tirar isso, transformar ele até numa pessoa do bem. E o Michael fica lá com a faca, tipo, o Michael é um bom ouvinte, isso a gente não pode negar, né? Porque ele ouve muito bem. Então ouvir é a coisa mais difícil de todos nós. Mas é claro que o Michael não ia ouvir o Dr. Loomis por muito tempo e ele acaba perseguindo a Jamie dentro da casa. E é mais uma cena muito boa, como eu falei pra vocês, as cenas de perseguição desse filme são ótimas, são bem intensas. Você realmente fica naquele anseio da Jamie se salvar, de acontecer alguma coisa ali pro Michael não pegar ela, cara, porque é realmente uma cena muito tensa. E pra mim ela só se torna tensa por causa da atriz, cara, isso é muito bom. A Jamie acaba entrando numa parte da casa onde ela encontra um monte de velas ali, um caixão e tudo mais, bem esquisito, tudo bem bizarro. E infelizmente ela encontra o corpo da Rachel, é uma cena bem triste. Só que nesse momento o Michael aparece e a Jamie tá cercada, ou seja, não tem mais pra onde ela fugir. Então ela deita num caixão que tinha lá dentro e tenta convencer o Michael de não matar ela. E esse é um dos momentos mais ridículos do filme, porque a Jamie começa a falar umas coisas bonitas pro Michael ali, pra ele não ser mais do mal ali. Tipo, igual o que o Dr. Loomis falou pro Michael, que ela pode curar ele e tudo mais. E ela tenta fazer isso. E nesse momento o Michael fica sentimental, tira a máscara e ele chora. Eu nunca vi um assassino impiedoso, sem nada no coração, pegar e começar a chorar, como se a Jamie fosse a luz do Michael ali. Cara, isso não faz o menor sentido. Isso é uma ideia muito ruim, cara. Me desculpa. Sério, ver o Michael chorando, pelo amor de Deus, gente. Onde que os caras estavam com a cabeça de fazer esse filme? Sério. Isso destrói completamente a ideia original do Carpenter de fazer ele como uma figura demoníaca ali, uma figura do mal ali, o The Shape. Mas a Jamie não consegue levar o Michael pro lado do bem e ela acaba fugindo mais uma vez. E dessa vez o Dr. Loomis age e ele segura a Jamie pra usar como isca mais uma vez. Muito esperto. E ele começa a falar umas coisas muito bizarras e esquisitas ali. Tipo, você quer, Michael? Você quer sua garotinha? Vem cá pegar seu garotinho. E você fica, meu Deus, esse velho tá maluco. Eu acho que eu fico mais com medo do Dr. Loomis nesse filme do que do Michael. Você pega a sua garotinha.
Pegue a Michael. E aí vem mais uma cena tosca, porque o Dr. Loomis consegue pegar o Michael usando uma armadilha de corrente ali, como se fosse pegar um animal ali, colocando aquelas cordas, e ele começa a pegar um pau ali, começa a dar paulada nele ali, com um pedaço de madeira ali. É muito estranho, cara, muito, parece um desenho animado isso, sério, parece aqueles cartoon, é muito estranho. E o Dr. Loomis consegue levar o Michael preso. Preso? Matar ele? Não, vamos prender ele, né? Muito melhor, né? E nesse momento que o Michael é preso, aparece aquele homem misterioso com sobretudo e um chapéu preto ali, e ele simplesmente entra na delegacia, mata todo mundo e liberta o Michael. E a Jamie também começa a sentir isso e ela entra na delegacia e descobre que o Michael realmente fugiu. Halloween 5 arrecadou mais de 11 milhões de dólares, foi sinceramente o pior filme da franquia até agora. Esse com certeza seria um dos piores Halloweens que eu já assisti, mas eu sei que vai ter piores daqui pra frente. Lançado em 1995, Halloween 6, A Última Vingança vai ser dirigido pelo Joe Chappelle. Sim, cada filme tem um diretor diferente. O Mustafa Akkad gosta de fazer rodízio de diretor, entendeu? Vai trocando cada filme. E não só isso, mas a bomba também tá na Dimension Films, porque a Dimension Films vai ser a produtora dessa bagaça. O filme começa com a Jamie num lugar muito esquisito, numa base meio que secreta, e aparentemente ela foi sequestrada desde o último filme. E sim, mudaram a atriz da Jamie, mas o que aconteceu foi o seguinte: a Danielle Harris, que foi a atriz que interpretou a Jamie nos outros filmes, acabou recusando porque eles ofereceram um cachê de $1.000 pra ela. Cara, só $1.000. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. A Jamie é a alma dessa nova sequência de filmes de Halloween, cara. Como é que vocês oferecem um cachê pra ela de $1.000 ali como se ela não valesse de nada, cara? E tá certo ela fez certo em sair dessa franquia porque não mereciam ela, sinceramente. E essa Jamie desse Halloween tá grávida. E o que a gente descobre é que aquele homem misterioso ali que pegou o Michael, na verdade faz parte de uma seita. Mas eu vou explicar mais pra frente sobre o que se trata essa seita. E essas pessoas tentam sequestrar o bebê da Jamie, mas eles não conseguem, e a Jamie acaba escapando dessa base que ela foi sequestrada. Ela foge e o Michael Myers aparece indo atrás dela. E no meio dessa fuga da Jamie, a gente conhece o personagem Tommy Doyle. Sim, o Tommy Doyle do primeiro filme de Halloween de 78, que é interpretado agora pelo Paul Rudd. E o Tommy Doyle ficou obcecado pelo caso do Michael Myers e ele ainda acha que o Michael Myers está vivo até hoje. O trabalho de Michael ainda não acabou em Haddonfield. E o Dr. Loomis aparece mais uma vez nesse meio tempo, e cadê a cicatriz dele que só sumiu ali do nada, né? Vamos fingir que nada aconteceu, aquela explosão ali já foi esquecida há muito tempo, né? Vamos esquecer. A Jamie tenta ligar para uma rádio que inclusive fica falando sobre o Michael Myers, e ela tenta pedir ajuda pro Dr. Loomis, e o Dr. Loomis consegue ouvir esse chamado de ajuda. A Jamie esconde o bebê dela num banheiro de uma rodoviária e ela acaba fugindo, só que o Michael consegue pegar ela. E ele mata ela nos primeiros 10 minutos do filme. Eu acho que eles iam perceber que ia ficar uma coisa muito ruim manter a Jamie até o final do filme, porque não ia ser a mesma atriz, então eles acabaram matando ela, descartando ela logo de início. O Tommy acaba ouvindo aquele aviso da Jamie pelo rádio, e ele acaba ficando desconfiado e ele começa a investigar. E ele vai até a rodoviária que a Jamie tava para poder buscar mais informações. E ele vai até o banheiro e ele encontra o bebê da Jamie. E cara, que conveniência tão grotesca, tão grande, porque passou mais de 24 horas, não teve uma pessoa para limpar o banheiro, não teve nada ali, e justamente o Tommy tinha que encontrar o bebê ali, logo ele. Ai meu Deus. E cara, tem uma cena muito estranha, porque o Tommy Doyle vai até um hospital com o bebê e ele fala com a atendente que ele precisa de atendimento urgente, como se fosse uma coisa muito... Nossa, ele precisa ser atendido, senão ele vai morrer, sei lá. Ele dá um grito com a atendente ali. Que tipo de acidente? Droga, me traga um médico agora! Até que do nada ele encontra o Dr. Loomis e ele começa a conversar com ele sobre o Michael Myers, e ele fala que ele é o Tommy Doyle. E beleza, eles começam a dialogar sobre, só que aí do nada aparece aquela atendente com 2 policiais indo atrás do Tommy Doyle. E o Tommy Doyle simplesmente sai do hospital, mas não faz o menor sentido, cara. Por que que ele chegou lá como se fosse uma mega emergência com um bebê, pra de repente falar com o Dr. Loomis e esquecer totalmente daquela emergência, e essa mulher com os 2 policiais indo até ele só porque ele queria atendimento com o bebê? Cara, não faz sentido
sentido. Uma cena totalmente, tipo, desconexa ali, não tem finalidade nenhuma. Esse filme é horrível. É mesmo, é? E no meio disso a gente descobre que a casa do Michael Myers estava à venda. Inclusive, quem pegou a casa foi a família Strode. Sim, existe uma família distante da Laurie Strode. Temos um pai alcoólatra agressivo muito escroto e uma garota chamada Kara Strode, que é uma adolescente, mas parece ter mais de 30 anos de idade. E ela tem um filho pequeno que tem, de certo modo, uma conexão com o Michael Myers também. E eu tô cansado deles fazerem algum tipo de conexão familiar ali com o Michael. Cara, vai piorar. Infelizmente vai. Eu não estou suportando mais. E o Michael segue matando as pessoas, ele acaba matando a mãe da Kara dentro da casa. Enquanto isso, a Kara chega na casa e ela vai até o quarto do filho dela. Quando ela entra no quarto, o Tommy Doyle está lá junto com ele. E é uma cena bem esquisita, diga-se de passagem, né? Porque você chega lá, tem um adulto ali do nada no quarto do seu filho ali, e algo extremamente bizarro, né? Esse Tommy Doyle não bate bem na cabeça, pelo visto. E aí ele conhece a Kara Strode e ele começa a explicar pra ela o lance do Michael Myers. Agora a gente vai entrar num ponto aqui que é extremamente importante e ridículo. Senta que lá vem a história. Vocês lembram daquele símbolo do Michael que aparece no braço dele? Aquele símbolo é um símbolo druida. E esse símbolo druida tem conexão direta com a seita de Thorn, porque o Michael é marcado por uma maldição. E essa maldição seria a maldição de Thorn. Esse ritual da seita de Thorn está ligado diretamente com as constelações do céu. E essa maldição de Thorn escolheria uma pessoa para sacrificar a sua própria família, como o caso do Michael. E essa constelação de Thorn foi alinhada justamente no Halloween. E por isso que o Michael mata as pessoas. Então você descarta toda a ideia do John Carpenter de mostrar que ele é só puro mal e você tenta explicar o porquê do Michael matar. Lembra que eu falei pra vocês sobre contar origens aí disso, né? De personagens e tudo mais? Tá aí o motivo, tá? É uma besteira completa, isso não faz o menor sentido. É uma fantasia tão grande, cara, que fica tosca. E ao longo do filme, o pai da Kara acaba morrendo também, e ele morre meio que eletrocutado ali, é uma cena bem bizarra. Como estamos falando de slasher, é claro que não podia faltar os famosos adolescentes que estão sedentos por um vucu-vucu. E isso acontece com a amiga da Kara, porque ela tá com um namorado que tá perto da casa dela, só que a Kara descobre que o Michael já tá dentro da casa, e ele acaba pegando o namorado da amiga dela. E acaba matando a amiga dela também. E a Kara fica preocupada com o filho dela porque ela sabe que o filho dela também está em perigo. Só que nesse momento aparece um monte de pessoas misteriosas que na verdade são da seita de Thorn. E a gente descobre que aquele homem misterioso é na verdade o líder dessa seita de Thorn. E a Kara tentando se salvar nessa cena, meus amigos, que cena horrorosa. Olha isso. A Kara acaba sendo sequestrada e o Tommy Doyle junto com Samuel Loomis vão tentar salvar a Kara dentro daquele laboratório lá super misterioso que aparentemente não foi tão difícil de encontrar. E o Tommy Doyle começa a procurar pela Kara e nesse momento ele dá de cara com Michael Myers e é uma cena não é legal. Eu ia falar é tensa, mas não é. E nesse momento que eles estão fugindo, eles acabam entrando numa outra área de uma base ali. E nessa base tem alguns experimentos ali, alguns experimentos meio científicos, meio ritualísticos. O Tommy Doyle e a Kara tentam armar um plano para pegar o Michael. E o Tommy pega um bebê fake ali na mão dele ali. E ele chega no Michael e fala, você quer o bebê? Pega aqui a criança, pega. E ele, tipo, tenta usar como isca ali. E nesse momento ele enfia várias agulhas ali para fazer o Michael cair. Só que o ponto disso é, numa cena anterior, a Kara olha para uma placa onde tem vários símbolos ali estranhos, meio científicos ali, e ela chega na conclusão de que aquelas seringas serviriam justamente para poder apagar o Michael. Como que eles chegaram nisso, nesse ponto? A Kara só olha para uma placa estranha ali, cheia de símbolo, e ela já deduz que aquelas seringas aí que eles vão usar vai ser para derrubar o Michael? Que ridículo, cara! Como que eles sabiam disso? Como se a Kara tivesse conhecimento sobre. Nem mesmo o Tommy Doyle tinha diretamente... Ah, tchau. Seguindo esse plano super conveniente, o Tommy enfia as agulhas no Michael ali, fazendo ele cair. E nesse momento ele pega uma barra de ferro e começa a dar paulada no Michael ali, porque
As pauladas no Michael servem muito mais do que uma arma. E nesse momento todo mundo foge e a gente pensa que o Michael Myers realmente morreu. E aí nesse momento, quando tá todo mundo indo embora, o Tommy pergunta pro Samuel Loomis: você não vem com a gente não? E ele só responde: não, ainda tenho que ver algumas coisas aqui. E aí eles vão embora e o Samuel Loomis volta para aquela base secreta ali e a gente só escuta os gritos do Samuel Loomis, dando a entender que o Michael ainda tá vivo. Halloween 6 arrecadou 15 milhões de dólares e sim, foi mais do que o de 89 e de certo modo eu entendo ele ter subido um pouquinho mais de bilheteria porque fazia muito tempo que a gente não tinha um filme do Halloween, mas mesmo assim, cara, esse filme consegue ser o mais viajado, o filme mais mal desenvolvido da história da franquia de Halloween, batendo de frente com Halloween Ends, com certeza. Esse filme, eu odeio esse filme em todos os aspectos, cara, tudo nesse filme é ruim, não tem nada nesse filme que eu fale, cara, isso é legal. Tudo nesse filme é horrível. Tudo. E eles desperdiçaram totalmente o Samuel Loomis nesse filme, cara. Ele é jogado de escanteio ali, ele não agrega em nada na história, nada. Ele só tá ali pra poder participar ali, dar uma palhinha só pra falar que, o Samuel Loomis ainda tá ali. Infelizmente o Donald Pleasence, que foi o ator que interpretou o Samuel Loomis, acabou falecendo no mesmo ano do lançamento desse filme. Mas finalmente toda essa sequência de filmes horríveis que o Moustapha Akkad tentou produzir acabou de vez e dessa vez levando a franquia para outro caminho. Em 1998 foi lançado o Halloween 20. Sim, 20 anos depois dos últimos acontecimentos de Halloween 1 e 2. Ou seja, pode esquecer toda essa sequência de filmes horríveis que a gente teve com a Jamie ali, com aquela ideia do Moustapha Akkad ali. Pode esquecer tudo. Halloween 4, 5 e 6, esquece. Glória a Deus. Quem vai dirigir esse filme vai ser o Steve Miner, sim, o mesmo diretor de Sexta-feira 13, parte 2. Já levanta um pouco de expectativa aí, né? Porque Sexta-feira 13, parte 2 é maneiro. O filme começa com uma enfermeira que descobre que a sua casa foi invadida. E ela chama 2 garotos que são vizinhos dela pra entrar na casa e ver se tem alguém ali. E só um detalhe, a dublagem desse garoto aí é muito esquisita, tá? Muito estranha. Ei! O que foi, Dona Marion? E de fato tinha alguém na casa e vocês sabem quem é. Michael Myers. E o Michael já mata um desses garotos colocando um patins de gelo na cara dele. É bem agoniante isso daí. E essas primeiras mortes só servem para poder abrir o filme, dar uma introdução, porque a polícia chega e eles começam a recapitular de uma forma bem dinâmica e bem legal sobre os últimos acontecimentos de Halloween 1 e 2. Então eles tentam realmente descrever ali pra gente. O resto dos outros filmes ali, o 3, o 4, o 5, o 6, não importa. Só importa o primeiro e o segundo. 20 anos depois. E nesse filme a Jamie Lee Curtis está de volta finalmente e ela volta como Laurie Strode. Porém ela começa a ter pesadelos com o Michael por causa do acontecimento de 78, fazendo ela ficar com medo e traumatizada pelo que aconteceu. Só que dessa vez ela não tá mais em Haddonfield, graças a Deus, né? Porque não faz o menor sentido os personagens permanecerem ali, porque é o único motivo pro Michael conseguir pegar eles ali, porque eles sempre estão lá em Haddonfield, ninguém se muda. E nesse filme ela se muda e ela vai pra Califórnia e ela muda até de nome para Carrie Tate. E ela é uma diretora de uma escola. E ela tem um filho que é adolescente, que ele é um bobão, junto com seus amigos que também são um bando de bobões. Não tem nada demais ali, é coisa, né, que a gente já tá acostumado. Eles só falam besteira só, o filme inteiro. É nojento. Não, é pior, eu nem sei como explicar. E não só os adolescentes que são estranhos, mas também tem um segurança nesse filme que ele é tipo um poeta que ele recita poemas eróticos ali junto com a esposa pelo telefone. E é bem esquisito ele fazer isso, não faz... É só pra ter um alívio cômico, mas não funciona muito bem. 2 redondos seios em forma de melão. E o cotidiano da Laurie, de certo modo, é tranquilo. Ela tá se relacionando com um cara ali dentro da escola ali, que é um professor. E esse professor é muito tarado nela, porque ele só tá a fim de beijar ela o tempo inteiro. Mas a relação dela com o filho não é muito legal, porque ela tá sempre em cima dele, brigando com ele, porque ela fica preocupada com ele por conta, né, do Halloween. Vai chegando a data de Halloween, ela fica preocupada, ela não quer nem que ele saia de casa, que ele se comporte pelo menos nessa data comemorativa. E tem um momento do filme que é nos apresentado a secretária da escola que vai conversar com a Jamie e parece, de certo modo, uma cena tranquila, né, uma cena normal ali de diálogo,
Mas o que você não sabe é que essa atriz é a Janet Leigh, que na vida real é mãe da Jamie Lee Curtis e também foi a atriz do filme Psicose. Ela é aquela garota que morre na banheira lá com aquela cena clássica, com o cara com uma faca lá e E o mais legal dessa cena é que ela aparece com o mesmo carro do filme do Psicose. E o nome dela nesse filme é Norma, uma referência clara para o personagem Norman Bates. Fala se isso não é legal, cara. I gotta tell you, it was perfect. Uma outra referência que eles tentaram explorar nesse filme foi tentar surfar na onda de Pânico, porque Pânico fez um sucesso tremendo nessa época. Então tem um momento que aqueles adolescentes chatos ali estão no quarto e tá passando o filme do Pânico ali na TV. Os adolescentes decidem fazer uma festa na casa, enquanto a Laurie tem um encontro com aquele cara lá que ele gosta muito dela, se é que vocês me entendem. E no momento íntimo dos dois, que eles estão lá se beijando, a Laurie decide fazer a sua revelação, contando pra ele quem ela é na realidade. Só que o cara não tá nem aí pra ela, cara, porque ela começa a desabafar ali com ele, tudo bem que é num momento que não precisava, né? Mas ela começa a desabafar com ele ali e ele só quer saber de beijar ela. E aí tem um momento que ela começa a falar realmente umas coisas ali tensas ali, contando a experiência dela, que o Michael Myers já foi atrás dela, que ela é a Laurie Strode e tudo mais, e ele só vira pra ela e fala isso. Isso é terrível. Tire a roupa. O Michael aparece nessa festa dos adolescentes e ele já leva 2, fazendo o filho da Laurie com a namorada dele fugirem da casa. E nesse momento a paranoia da Laurie vira realidade, porque ela realmente sente que tem alguma coisa errada. O filho da Laurie começa a fugir junto com a namorada e eles acabam ficando presos num portão onde o Michael consegue prender eles. Então eles ficam entre um portão e uma porta. E nesse momento o Michael tenta pegar eles, mas a Laurie aparece e salva os dois. Ela consegue salvar eles e manda eles fugirem do lugar, até que finalmente ela decide criar coragem para enfrentar o bicho-papão. E é uma cena muito massa, porque ela pega o machado e ela vai toda ali motivada, toda confiante para poder pegar o Michael. Só que o Michael tá um passo à frente dela. E nesse momento ela tá num corredor ali e do nada o Michael sai do teto ali, segurando, fazendo tipo uma barra ali assim, com um braço só. O braço dele nem treme. E como ela não viu ele no teto ali, cara, claramente daria pra ver um bicho gigante ali pendurado no teto ali. Não faz o menor sentido. Parece até coisa de desenho animado. Eles começam a brigar e tem até um momento que ela pega um hidrante e taca na cabeça dele ali, cara. É bem tosco isso daí, confesso. E mais um momento tosco é quando ela se esconde debaixo de umas mesas ali e o Michael tá em cima dessas mesas ali só esperando ela sair. E cara, é uma cena muito ruim porque ela foi construída de uma forma muito cômica, parece algo mais cômico, você não fica tão tenso vendo aquilo. Parece mais um filme de comédia, meio todo mundo em pânico, sabe? Uma coisa meio cartunesca ali do Michael em cima da mesa enquanto ela tá lá embaixo ali parada, tipo... Eles levam a briga pro andar de cima e a Laurie acaba esfaqueando o Michael várias vezes até ele cair lá de baixo. E nesse momento o Michael parece morto, só que a Laurie fica duvidando disso e tenta matar ele mais uma vez, só que o policial aparece e não deixa ela matar. Os paramédicos aparecem levando o corpo do Michael porque eles acham que ele realmente está morto, mas a Laurie sabe que ele não tá e ela vai lá, pega um machado e uma arma e sequestra a van com o Michael preso dentro dela. Ela foge do local pegando a estrada e ela acaba batendo a van junto com o Michael. E nesse momento ela sai da van e ela começa a olhar bem pro Michael. E é uma cena tão esquisita porque parece que começa a rolar um apego sentimental ali dos dois. E você assiste a cena e você fica, cara, não, por favor, não venham mais com momentos sentimentais ali do Michael com outro ser humano pra fazer a gente pensar que ele vai ficar do bem, cara. Chega, por favor, chega. Ainda bem que isso não acontece e a Laurie pega o machado e corta a cabeça do Michael. Halloween 20 arrecadou mais de 50 milhões de dólares e com certeza foi por causa da volta da Jamie Lee Curtis, né? Porque, pelo amor de Deus, faz total sentido. Com certeza esse filme é um dos melhores dessa segunda fase ali da franquia do Halloween, mas tem vários pontos negativos. O Michael quase não aparece nesse filme, os personagens secundários são ridículos, todos eles são horríveis, é muito chato. As únicas coisas boas desse filme é o desenrolar da história, a Jamie Lee Curtis e as referências que eles colocam no filme. Mas a pergunta que não quer calar, será que o Michael morreu mesmo? Lançado em 2002 com a direção de Rick Rosenthal, sim, o homem voltou.
pra fazer filme ruim. Já viu, né? Halloween Resurrection vai abrir com a Laurie logo no início do filme e ela tá num hospício. Sim, aparentemente ela ficou maluca porque ela duvidou que o Michael ainda não estivesse morto no último filme. Ela acabou meio que sendo presa, só que sendo diagnosticada como maluca. E logo no início o filme nos apresenta um cara maluco ali, que ele conhece todos os serial killers ali da vida real. Ele até menciona alguns, tipo o Ted Bundy, o John Wayne Gacy. De certo modo é algo interessante porque eu sei que vocês aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você é fã aí, né? Você gosta de casos criminais, eu sei que você gosta aí de pesquisar as histórias, ver documentário, eu sei. Então esse é um ponto positivo pra mim e pra você também, eu sei. Certamente que sim. Mas agora vamos entrar num ponto aqui extremamente importante, porque a Jamie Lee Curtis estava cansada de fazer a Laurie Strode em Halloween. Ela já não via mais sentido em atuar ali sendo a Laurie Strode, porque ela sabia que a história não ia pra lugar nenhum e ela estava cansada, e eu entendo ela. E o que o diretor resolveu fazer? Resolveu matar ela logo no início do filme. O Michael aparece perseguindo ela no hospício e ela começa a fugir dele, levando ele até o terraço do hospício. Quando ele chega no terraço, a Laurie consegue pendurar o Michael ali, prendendo ele numa, tipo, uma espécie de âncora ali, sei lá, e ele fica de ponta cabeça. Só que antes dela matar ele, ela quer conferir se aquele realmente era o Michael Myers. Só que eles inventaram uma coisa totalmente horrível nesse filme que não tem o menor sentido. Eles inventaram, porque isso foi uma invenção depois do último filme, tá? Que antes da Laurie derrubar o Michael ali matando ele, o Michael pegou um policial, enforcou ele, fazendo ele perder a voz, e ele se disfarçou de paramédico. Aí você se pergunta, tá, Rick, mas como que a Laurie, no momento que ela foi matar o Michael, o cara que tava vestido de Michael não avisou a Laurie? Porque eles inventaram que o Michael enforcou tanto o cara que afetou a laringe dele, fazendo ele perder a voz. Por isso que ele não avisou a Laurie naquele momento que ele tava ali, tipo, com a mão estendida ali, tipo, não. Só que, gente, eu não preciso dizer o óbvio aqui, né? Ele podia ter tirado a máscara. Era só ele ter tirado a máscara, tipo, fazendo assim, não sou eu. E, cara, é uma invenção tão ruim, é um retcon, tá? Mais um retcon ali, tão horroroso, tão horrível, que fica até difícil de você levar o filme a sério, porque nessa fase aqui da franquia de Halloween, não dá mais pra levar a sério, não tem como, principalmente nesse filme. E a Laurie vai conferir se é o Michael de verdade, mas ele acaba pegando ela, e nesse momento ele dá uma facada nas costas dela, e cara, agora vem uma das cenas mais horríveis que eu já vi em Halloween toda a minha vida. Eu acho que se isso já tava ruim, isso piora agora, porque do nada ela dá um beijo no Michael. E ela se joga do hospício se matando. Vejo você no inferno. Logo depois conhecemos mais um grupo de adolescentes e esse filme vai ser focado exclusivamente nisso, vai ser só em adolescente, ou seja, não tem nada de bom nesse filme, mas um desses caras aí que tá no meio disso é o Busta Rhymes, sim, aquele rapper. E esse Busta Rhymes, que na verdade é o Fred dentro do filme, decide criar um reality show dentro da casa do Michael Myers, chamando alguns adolescentes. Ou seja, eles querem fazer um programa ali chamando alguns adolescentes para passar uma noite na casa do Michael Myers. É um Big Brother do Halloween. Se você pudesse me dizer. E nesse momento alguns dos adolescentes começam a instalar algumas câmeras dentro da casa ali para poder posicionar, começar a filmar tudo certinho ali para começar o reality. E o Michael já aparece matando um deles antes do reality começar e cara, é uma cena tão tosca. E o menino não fala nada, é uma cena tão ruim, tão tosca. E o filme já começa com os adolescentes zoando ali, falando um monte de besteira. E como eles são adolescentes de filme slasher, eles só conseguem pensar em uma coisa. Então no meio desse reality começa a acontecer algumas coisas bem idiotas. Tipo, aparece o cara lá que ele tá afim da menina, e aí ele começa a filmar, ele começa a falar: o pessoal adoraria ver os seus melões aí, né? O pessoal ia adorar ver isso. É muito ruim esse comportamento deles, porque parece que todo mundo é retardado. Ninguém tem cérebro nesse filme, cara, ninguém. Sabe, dona, suas pernas são lindas. A que horas elas abrem? E essa ideia deles fazerem um reality show misturando com a temática de Halloween, do Michael Myers, que era uma figura tão legal, tão emblemática, sabe, pro
pro próprio universo cinematográfico do terror, cara, fez só, tipo, diminuir o personagem, sabe? Foi muito ruim, muito ruim. E não tem muito o que contar no desenrolar dessa história, porque basicamente eles vão ficar falando muita besteira. Um deles tenta fazer sexo dentro da casa do Michael ali, porque eles descobrem que tinha um ponto ali que não tinha câmera, mas na verdade tinha. E o Fred, que é o Busta Rhymes, começa a pregar algumas peças ali pra poder melhorar o reality, fazendo a pessoa ficar assustada. Então ele coloca uns corpos falsos dentro da casa. Que maravilha! E não só isso, mas tem um momento que ele mesmo se fantasia de Michael Myers. E ele cruza com o próprio Michael Myers ali, brigando com ele, tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, eu que tô dominando esse programa aqui, você tá atrapalhando tudo. E o Michael ouve ele e cai fora. Eu acho que ele conseguiu bugar, foi a primeira pessoa que conseguiu enganar o Michael sem querer. Rápido, deu fora, cara, vai embora! Vai embora daqui! O namorado tarado da Jen acaba morrendo no meio do filme e a Jen consegue achar o corpo dele e ela fica muito assustada. E nesse momento, o Michael aparece e corta a cabeça dela. Mas ele não corta a cabeça dela com um machado, com uma arma mais pesada. Não, ele corta a cabeça dela com a própria faca dele. Meu Deus, que cena ruim, cara. E o outro adolescente, que é o Rudy, acaba vendo a morte da Jen dentro da casa. E ele começa a fugir do Michael. Só que nesse momento, ele começa a zoar com a cara do Michael. Ele pega uns temperos e joga no olho do Michael ali pra poder deixar ele cego. Ele pega umas facas e fica jogando nele, não adianta nada. Ele começa a falar umas frases sem sentido, que eram pra ser engraçadas, que era pra ser um alívio cômico, mas acaba não sendo, só fica tosco mesmo. Quer me matar? Vem, vem! Você gosta de sushi, não é? No meio desse reality tem uma galera que tá assistindo, né? Tem uns adolescentes que estão fazendo uma festa e eles começam a assistir o reality. E eles percebem que aquele reality, na verdade, estava sendo verdadeiro, né? Não estava sendo mentira, realmente o Michael estava lá dentro. Eles tentam ligar pra polícia, mas eles não conseguem e eles só se veem obrigados a assistir para tentar salvar eles. E tem a Sarah, que é a personagem mais racional desse filme. Ela começa a pedir ajuda pelas câmeras. E eles tentam ajudar ela, mandando mensagem para ela dizendo onde o Michael tá pela casa. E nesse momento ela começa a fugir do Michael até que ele aparece. Mas quem aparece para salvar ela? O Fred. E ele não aparece só para dar umas porradas nele. Ele luta karatê. Cara, é muito ruim. Ai, meu Deus, velho. Vamos ver o que sabe fazer. O cara começa a dar golpe de karatê no Michael. Se fosse uma coisa mais contextualizada, tipo, tem um personagem que é lutador de MMA e aí eles querem colocar uma situação dele enfrentando o Michael. A real é que o problema não tá nesse personagem específico, mas o problema tá nas temáticas. Você misturar karatê, que é um tema totalmente diferente de algo voltado pro terror, não faz o menor sentido. Se você quiser colocar isso, você tem que trabalhar muito bem pra fazer sentido. E nesse filme, não faz nenhum sentido. E o Fred, que tenta salvar a Sarah, acaba sendo derrubado, fazendo a Sarah fugir mais uma vez. A Sarah acaba parando numa garagem junto com o Michael e tudo começa a pegar fogo. E aí do nada ressurge o nosso herói Fred lutando karatê mais uma vez. E os dois conseguem prender o Michael, fazendo ele ficar todo enrolado, cheio de cabo, cheio de fio, fazendo ele morrer eletrocutado. Feliz Dia das Bruxas! O Michael é levado pro necrotério e o final mais clichê não poderia deixar de acontecer. Halloween Resurrection arrecadou 21 milhões de dólares em bilheteria. Eu até entendo ele ter arrecadado tudo isso porque o filme foi lançado em 2002. Mas mesmo assim isso não adiantou porque esse filme foi um completo fracasso, assim como os outros filmes também, fazendo eles enterrarem completamente a franquia do Halloween. E meu veredito final com a minha ordem de preferência de gosto por esses filmes desse vídeo é que o Halloween 5 ficaria em primeiro, porque ele é o mais próximo que a gente tem da essência do Michael Myers. Depois viria Halloween 20, depois Halloween Resurrection e por último, como chave de bosta, Halloween 6, A Última Vingança. Cara, esse foi o filme que eu mais passei raiva. Foi o pior filme que eu vi até agora dessa franquia. Mas e você? Qual é o seu filme preferido dos que eu falei até agora aqui nesse vídeo? Porque, sinceramente, pra mim, todos eles são bem toscos ali. Eu tive que realmente decidir qual era o menos pior. É até cansativo de falar. E lembrando que a trajetória do Michael Myers não para por aqui, porque a parte 3 ainda vai chegar aqui no canal. E se você ainda não viu a parte 1, cara, por favor, clique aqui, assista, vamos entender toda essa trajetória do Michael Myers,
porque ele é um personagem muito icônico e merece ganhar um destaque e respeito muito grande aqui no canal. E por favor, se inscreva no canal, gente, tá dando um trabalho imenso gravar esses vídeos aqui, editar eles e postar eles aqui pra vocês com conteúdo bem interessante. Nos vemos na parte 3.